Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou o Kleber Correa, esse é o podcast mais democrático de Divinópolis e região. Começando mais um episódio, aproveito para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre que tiver conteúdo novo, você recebe aí no seu celular uma notificação para acompanhar em primeira mão. E aproveita e segue também lá no nosso Instagram a nossa página, Pode Ser 037. Você curte lá, acompanha os melhores cortes e tudo o que acontece aqui no Pode Ser. Gente, toda semana recebemos aqui um entrevistado especial e hoje não é diferente, né? Vamos receber aqui uma figura pública muito conhecida, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado de Minas Gerais, pelo grande trabalho que fez e vem fazendo ainda na política, seja nos bastidores, que é o ex-prefeito de Carmo do Cajuru, hoje pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, Edson Vilela. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. É um prazer muito grande, né, estar participando aqui com você, não pode ser. Pode ter certeza de que o que nós estaremos aqui fazendo hoje é contribuindo, né, não só para o desenvolvimento da nossa região, contribuindo para a transformação da vida das pessoas. Nós tivemos aí, né, realmente 3 mandatos como prefeito, um mandato como vereador em Carmo do Cajuru, e eu tenho certeza de que a gente realizou muitas transformações na vida das pessoas. E esse Edson que vem agora, né, como pré-candidato a deputado estadual, agora pelo Avante, né, até partido que eu sou pré-candidato a deputado federal, esse Edson vem do mesmo jeito, sereno, tranquilo, que eu admiro muito sua postura, né, como gestor, né, principalmente em Carmo do Cajuru, que eu pude acompanhar muito pelo fato de estar na imprensa, acompanhando o seu trabalho, que inclusive assim, foi referência em toda a região e no estado. Mantém essa mesma postura, mais centrado? Exatamente. Isso tem sido a vida nossa política, né, de transformação dessas vidas de pessoas dentro de gestão pública, não só como vereador. Claro, vereador a gente ainda era mais novo, né? Mas a gente vai se lapidando, a gente vai se transformando, vai buscando mais conhecimentos para que a gente possa ajudar as pessoas dentro da gestão pública. E Carmo do Cajuru, né, nesses 2 últimos mandatos nossos aí, nós tivemos inclusive um reconhecimento da ONU por um trabalho que nós fizemos de concessão, de parceria público-privada para acelerar o desenvolvimento da cidade. Esse acelerar de desenvolvimento, a gente sabe que isso reflete diretamente na vida do cidadão. Então, hoje, Carmo do Cajuru não só atraiu novas empresas, com esse reconhecimento que nós tivemos aí da ONU Internacional, de concessão, mas de mudança de legislação. Nós transformamos a legislação de Cajuru, modernizamos essa legislação para que ela pudesse ser atrativa, né, para aquelas pessoas que quisessem investir dentro do município, gerasse emprego e também que elas pudessem abrir os próprios negócios. Então, hoje, o resultado que a gente tem é famílias felizes, pessoas satisfeitas, muitos trabalhando não só dentro de Carmo do Cajuru, mas de fora também, indo trabalhar dentro do nosso município. Então, é dessa forma serena que a gente consegue transformar as coisas. Não adianta trabalhar com extremo, não, porque todos têm as suas virtudes, todos têm as suas qualidades. Mas quando você se propõe a ser cego, tá certo? Para a virtude do outro que está no outro extremo, aquilo ali tem uma virtude interessante. Por que a gente não pode aplicar aqui? Não, eu prefiro ser cego e não valorizar as pessoas. Então, nós estamos aqui para valorizar o ser humano, para valorizar as pessoas, para a gente realmente fazer essas transformações de forma tranquila, né, e serena durante a vida que a gente tiver aqui com a nossa missão. Ed, você tocou num assunto muito importante, que é a questão do desenvolvimento, né? A gente viu até, inclusive, prefeitos da região reclamar, nossa, as empresas estão indo todas para Cajuru, na época do seu mandato. Você falou da mudança, né, que aconteceu na legislação. Isso a âmbito estadual. Dá para a gente atrair mais empresas para Minas Gerais, porque a gente perde muito para o estado de São Paulo, né? E a gente poderia trazer mais empresas para o nosso estado. Dá para pensar numa mudança, levar isso para a Assembleia, de fato? Sim, eu vejo essa capacidade, essa nossa condição de trazer desenvolvimento. A gente vê que algumas regiões aqui do estado de Minas, a região do Sul,
ela é muito desenvolvida, tá certo? O Triângulo Mineiro é muito desenvolvido, outros já estão se desenvolvendo mais do que a nossa região centro-oeste. Então, eu acredito que nós temos responsabilidade com isso, ainda mais que nós estamos num ponto que, se a gente olhar geograficamente, nós estamos no centro aí de distribuição, não só para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós estamos num ponto privilegiado. Então, por que nós ainda não temos isso? Eu acredito que a gente precisa de trabalhar uma questão da legislação do município, ser mais desburocratizada, tá certo? Para que, do Estado, né? Para que a gente tenha esses atrativos, que a gente consiga realmente trazer mais investimentos para cá, da mesma forma que a gente precisa de cuidar dos nossos corredores rodoviários, tá certo? Nós temos aí uma MG 050 que mal duplicou-se uma parte, não se duplica o restante. Nós temos aqui uma 494, que é um eixo também muito importante, né, que a gente pode estar ligando aí a 381 até aqui a 262, passando aqui por Divinópolis, passando pela nossa região, né, e também ligando até a 040. Então, esses trechos são trechos que precisam ser duplicados. Mas só que a gente não pode pensar, Kleber, apenas nos problemas que nós temos hoje de acidente nos trechos. Porque a primeira preocupação que vem na nossa cabeça é a questão de segurança. Está acontecendo acidente demais, tem muita gente morrendo na 494. Isto é uma preocupação, tá certo? Mas a gente precisa de trabalhar não só nessa parte de segurança com a duplicação, mas temos que trabalhar com a legislação dos municípios. Porque as empresas hoje procuram esses corredores rodoviários que tenham condição de instalar as empresas, mas que não haja conflito com loteamentos residenciais. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa de caminhar tudo junto. Se vai fazer uma concessão, se vai existir algum recurso da União dentro dessa duplicação, mas eu acredito que são escassos, não dá para se pensar que vai ter apenas recurso público, porque isso não vai acontecer só com isso. Tem que ter a iniciativa privada, né, participando conosco dessas transformações, da rapidez disso aí, mas os municípios por onde perpassam a 494, é necessário que se faça uma legislação de uso e ocupação do solo, impedindo a aprovação de loteamentos residenciais numa faixa de pelo menos 500 metros de cada lado da rodovia. 500 metros para o lado direito, 500 metros para o lado esquerdo. Então, é necessário que a gente faça essa legislação para que a gente evite futuramente, né, com a instalação de empresas, com a duplicação da 494, que a gente evite esse conflito, né, de empreendimentos nos eixos rodoviários com a qualidade de vida das pessoas que estarão dentro dos bairros residenciais. Eu fiz isso com a 050, aqui no trecho de Cajuru, que a MG 050, ali da ponte do Gafanhoto até o aeroporto dos Mendes, é Carmo do Cajuru de um lado e de outro. Só tem uma faixa ali de 800 metros que pertence ao município de São Gonçalo do Pará. O restante, a margem direita e a margem esquerda, são do município de Cajuru. E eu, através da Lei Complementar 116, eu dei uma alterada na Lei Complementar 80, que é do Plano Diretor, e nós preservamos essa ocupação do solo para empreendimentos que sejam destinados a empresas, indústrias, logísticas. E a gente vê muito uma coisa interessante que está acontecendo, e que todo mundo já é testemunha disso aí. Aquele aeroporto dos Mendes, ele tem aí uma pista de 1.300 metros. Eles estão passando ela para 1.800 metros. Ele vai ser um aeroporto de carga. Você já parou para pensar enquanto modal de transporte? Que nós temos aqui o ferroviário, que apenas perpassa também na nossa região, ainda não se valorizou, né, o modal ferroviário para que a gente faça exportação das nossas mercadorias da região centro-oeste, ou que a gente receba insumos também. Então, nós temos aí o rodoviário, temos aí um aeroviário que, dentro em breve, estará funcionando como carga. Isso vai operar
Isso atrai empresas. As empresas, não, eu tenho um modal aqui, aeroviário aqui, de carga, que vai ser interessante. Então, se nós não tivermos infraestrutura nas nossas rodovias, nessas ligações, se nós não tivermos uma legislação equalizada dentro desses municípios por onde perpassam essas rodovias, a 050, a 262, a 494, tá certo? Que estão aqui na nossa região, se nós não trabalharmos essa legislação, a gente vai virar apenas um corredor de passagem de carretas. Resolve-se, às vezes, o problema de segurança em termos de acidentes, mas não resolve o problema do desenvolvimento. Então, eu vejo que essas questões de infraestrutura, elas precisam ser trabalhadas com os municípios, trabalhadas com o Estado, para que a gente promova realmente o desenvolvimento da nossa região. Quando a gente fala de segurança pública, né, a gente vê principalmente alguns distritos da nossa região que a polícia talvez realmente não dê conta. Falta esse efetivo maior da polícia militar, né, para compor mais principalmente esse distrito. Eu vou falar algum, Marilândia, Lamonier, estou indo para o lado de Itapecerica também, e aqui na nossa região. Dá para se pensar, tem a possibilidade, né, de buscar um efetivo maior que cubra esses distritos também, que a polícia militar esteja mais presente, aí vamos falar de guardas municipais também, para as cidades da região? Hoje, Kleber, se a gente der uma olhada no que a gente tem em termos de mecanismos aí para ajudar na questão de segurança, nós temos aí também uma questão que são os videomonitoramentos. Né? A tecnologia, ela vem realmente para ajudar, nós temos tecnologia para isso, para que você melhore a segurança. Eu falo isso porque através da PPP de Cajuru, nós já resolvemos com o vídeo monitoramento, o pessoal conhece aqui como olho vivo, né? Já publicou-se muito sobre questão de olho vivo. Mas a gente conseguiu montar um sistema, né, através de uma concessionária dentro do município hoje, que opera realmente o nosso sistema, que está dentro da plataforma Hélios da Polícia Militar. Então, só as nossas imagens ali, nós já ajudamos, né, a Polícia Militar a resolver muitos dos problemas aí de furto de veículos, todas essas questões, dão uma resposta mais rápida. Então, eu vejo que não seria apenas o efetivo policial, que é necessário, ele é importante, mas a gente tem que utilizar muito de tecnologia também, né, para facilitar esse trabalho da segurança pública. Essa rede de vizinhos monitorada, isso é tudo importante. Então, quando a gente vai trabalhando nessa linha, a gente vai vendo que a gente vai alcançando resultados positivos. Cajuru, para você ter uma ideia, dentro da PPP, né, dessa concessão, com a parte da iluminação pública, porque tem a teoria das janelas quebradas, né? Quando você tem uma rua abandonada, suja, cheia de mato, cheia de lixo, quando você não tem a iluminação suficiente, necessária, e quando você vê uma janela quebrada, o outro vai dizer, vou pegar uma pedra aqui, eu vou jogar outra e vou quebrar outra vidraça. Quando você vê, tudo está um caos. Então, a gente tem que pensar que essas questões elas podem ser resolvidas com a limpeza de uma cidade, com a iluminação de uma cidade. Nós, aí, através de um trabalho de um aluno da UFMG, ele provou que nós reduzimos, a criminalidade de Cajuru já é muito baixa, né? Mas nós reduzimos a criminalidade só com a qualidade da iluminação pública. Então, a gente vê que existem outros aspectos, não é só apenas o efetivo da Polícia Militar. Quando você avança na qualidade do espaço urbano, você está contribuindo, sim, para a segurança pública também. Saúde, né? O Hospital Regional começa a operar agora no mês de junho, aqui em Divinópolis. Mas ele sozinho não basta, né? Questão de Santa Casas da região. Tem Santa Casa que tem um médico, né? Parece, por saúde, talvez tenha até mais em determinadas cidades aí. O que a gente pode fazer, na sua opinião, você como deputado, né, pré-candidato a deputado estadual no futuro, para dar um auxílio a essa Santa Casa? É possível ajudar para até desafogar cidades polos como Divinópolis? Kleber, eu tenho falado muito a respeito disso pelo seguinte: hoje a gente consegue muita emenda parlamentar, seja de senador, seja deputado federal, deputado estadual, para construção.
Você constrói uma unidade básica de saúde, você constrói um posto de saúde, você constrói uma UPA. Construir é fácil. Construir não é difícil. O problema é o custeio. O problema é o custeio do dia a dia, mês a mês, ano a ano, que vai acontecendo. Então, eu vejo que dentro de uma possibilidade, né, estando hoje numa Assembleia Legislativa, nós teríamos que ter leis que garantissem, tá certo? Que garantissem aí o custeio, até mesmo de uma forma tripartite, uma parte do município, uma parte do Estado, uma parte da União, para custeio dessas unidades. Hoje tem muitos municípios que resolvem os seus problemas na atenção primária, são organizados, têm lá seus pronto-atendimentos, resolvem, são resolutivos, mas quando você entra na média e alta complexidade, aí nós temos problemas. Aí nós não somos mais resolutivos. Por quê? É o custeio disso, é o custo de você manter a média e alta complexidade. Então você vê aí filas de cirurgias de pessoas que estão aguardando anos fazer uma cirurgia porque o sistema está congestionado e não suporta. Você vê aí consultas especializadas, né, também acumulando porque tem essa dificuldade, né, de encontrar profissionais, unidades, né, dentro de média e alta complexidade que pudesse atender o cidadão. Eu vejo hoje que o hospital regional ele vem para ajudar a desafogar um pouco, né, dentro dessa nossa região. Claro que vai começar passo a passo, não começa com a sua plena carga, justamente por causa disso que eu estou falando, custeio, tá certo? Nós vamos ver quem vai bancar tudo isso. Então, você construir não é difícil, mas você manter isso funcionando é que é difícil. Então, eu vejo que vai ajudar muito, não só o Hospital São João de Deus, que é o nosso hospital, né, referência de SUS, e que, por sinal, muito bem gerido, né, pela Elis, chegou no fundo do poço, mas ela fez uma gestão, está fazendo uma gestão, né, fabulosa no Hospital São João de Deus, é de tirar o chapéu. E a gente espera que o nosso hospital regional também siga, né, esse mesmo perfil de gestão, vai ser um hospital universitário, mas que poderá realmente desafogar, né, e atender mais a nossa população aqui da região centro-oeste, ou aqueles que serão enviados para cá, porque todo o sistema SUS aí é uma rede, né, onde você encaminha os pacientes para que ele seja atendido e que tenha resolvido, né, os seus problemas. Uma das coisas que vai estar acontecendo aqui dia 22, depois de amanhã, já vai estar sendo feito pelo consórcio. Uma das coisas que eu gosto muito é dos consórcios. Eu criei o SINV, que é o consórcio multifinalitário do Vale do Itapecerica, enquanto eu estava como presidente da ANVI. A ANVI, que é a Associação Micro-Regional do Vale do Itapecerica, ela simplesmente se tornou uma associação geopolítica, tá certo? Só isso. E aí a necessidade da criação dos consórcios para ajudar nas demandas dos municípios. Então, em maio, junho de 2024, nós começamos a criar o consórcio aqui, que já está funcionando, que é o SINV. Nós temos o CISV, que também já está aí firme lá junto engatilhado, também atendendo na área de saúde. E o SINV hoje vem com outras ações periféricas. Hoje, dia 22 agora, né, depois de amanhã, vai estar entregando o primeiro licenciamento de funcionamento e que vai ser do hospital regional. Então, a gente precisa de desburocratizar. Quando você entra com um processo de licenciamento no Estado, gasta ali, conforme o porte do empreendimento, 2 anos, 3 anos para você receber a sua licença ambiental de funcionamento. No entanto, isso já é feito pelo nosso SINV, que é o consórcio que tem 2 anos que nós criamos e está funcionando, né, e está atendendo aí aos municípios. É claro que ele vai atender com outros programas, com outras ações, porque tem muitos municípios pequenos que não conseguem montar a sua estrutura de licenciamento ambiental.
Cajuru, que tem 24 mil habitantes, eu consegui montar essa estrutura. Esse foi uma das questões que levaram empresas aí para lá, porque a gente estava fazendo licenciamento ambiental com 3 meses, enquanto o Estado fazia com 3 anos. Né? Então, quer dizer, isso tudo facilita a vida do empresário, daquela pessoa que quer investir, né, numa região. É criar essas facilidades, é desburocratizar, tá certo? Para que isso aí aconteça de forma mais acelerada. Muito se fala na questão de enxugar a máquina pública, né? Inclusive, pré-candidatos ao governo têm falado isso, vou fazer aquilo, vou enxugar. Quando você tira, né, corta o imposto ali, tem que compensar de um outro lado, sempre é assim, né? Tem que compensar a receita, tem que pegar de outro lado ali. Então, se falando da questão do IPVA, né, vamos reduzir a alíquota do IPVA talvez para 2%, tem um projeto federal até de um deputado de São Paulo para igualar no Brasil inteiro a 1%. É possível, né, fazer essas reduções que realmente, né, propostas que de fato, né, sirvam para o povo, atingem o povo, dá uma desafogada, porque se paga-se tanto imposto, né, tanto imposto, que são importantes também, mas o problema é essa carga tributária que é altíssima, né? Ô Cléber, eu vou te falar uma experiência própria, tá certo? Eu acho que muitas coisas que a gente fala aqui, a gente coloca, são coisas que eu vivi e que eu consegui transformar e fazer acontecer. Teve um ano aí, não lembro mais o ano, que eu mandei um projeto de lei para a Câmara reduzindo a alíquota de ISS-QN, que é o imposto, que é um dos impostos dos municípios, né, que pertence ao município fazer a cobrança. E o nosso ISS-QN, ele girava em torno de 3%, 4%, até 5%. Eu reduzi para 2%. E quando você faz esse tipo de redução, você tem que provar, tá certo, que ao reduzir aquele imposto, você tem que falar assim, onde você vai tirar para suprir isso aqui? Porque senão você comete crime de responsabilidade. Exatamente. Eu tive que provar que eu consegui aumentar a base de contribuição. Então, hoje, tem várias empresas comerciais que não têm sede em Cajuru, representantes comerciais, mas o fato de eu ter colocado a alíquota do ISS-QN de 2%, tá certo? E eles abriram uma empresa em Cajuru, é uma empresa virtual, vamos falar dessa virtual, que eu falo assim, ela não tem o espaço físico, abriu a empresa, emite nota e o imposto vai para o município. Então, vejo que quando você cobra a alíquota justa, você consegue aumentar a sua base de contribuintes. Aumentando a sua base de contribuintes, o que você perdeu de imposto? Não perdeu nada, muito pelo contrário, você aumentou. É isso que me permitiu fazer essas ações de desenvolvimento e transformação dentro do município de Cajuru. E é isso que a gente, nessa pré-candidatura como deputado estadual, a gente quer mostrar para o Estado e mostrar que você não precisa sangrar aquelas pessoas, o cidadão, ou o empresário, dentro do imposto. Fala assim, não, vamos fazer, qual que é o imposto justo? É esse que está aqui. Mas o que nós vamos fazer para que a gente aumente a arrecadação com a redução da alíquota? Dá para fazer estudos nesse sentido. E a experiência que eu vivi em Cajuru, demonstra que tem condição de fazer sim. O Estado, o município, ele tem que interferir menos na vida de quem gera emprego, né? Porque quem move, né, a cidade é o empresário, não tem como fugir disso. Não né? tem. E às vezes interfere demais, né, Edson? Interfere. Então, o poder público tem que criar essas facilidades, né? Não só na aprovação dos projetos, não só na questão aí da alíquota justa dos impostos, tá certo? Aqueles que pertencem ao município, porque o IPI, ICMS, vocês são do Estado, são da União, não tem jeito de pegar e fugir. O município tem a participação nisso posteriormente, mas quem cobra são esses outros entes federados, né? Então, é importante que se cobre a alíquota justa e que se conscientize a todos de pagar. Né? Não, eu vou fazer o pagamento correto aqui porque eu sei que a alíquota é justa. Não adianta nada o governo ser o sócio majoritário sem riscos de qualquer empresa. Isso é o que acontece hoje no país. O governo é o maior sócio de qualquer empresa que existe no país e sem correr risco nenhum. Risco nenhum. Ele simplesmente o dinheiro entra no caixa.
Então, a gente tem que rever isso. Estou com muito receio dessa reforma tributária que foi aprovada, que inclusive está sequestrando, vamos falar dessa forma, o ISS-QN dos municípios para depois voltar. Mas vai voltar de que forma? Não tem as regras não estão claras, tá certo? Então, quer dizer, é o governo abrindo a boca para que ele engolir tudo e depois os prefeitos continuar com o pires na mão, solicitando emendinha daqui, emenda dali. Então, a nossa questão de infraestrutura, ela tem que ser pensada. Então, nós precisamos de deputados, nós precisamos de pessoas que pensem isso, que discutam isso numa mesa e busquem uma solução que não só atenda o ente federado, as administrações municipais, estaduais, o governo federal, mas que a gente faça isso de forma justa para que o empresário continue gerando emprego também, e aquelas pessoas que não querem, né, trabalhar no mercado do CLT, que tenham condição também de montar seus próprios negócios. Boas condições. Boas condições para isso. Exatamente. Edson, quando a gente fala assim, ó, chegando em breve teremos eleições aí, né? Agora é Copa do Mundo, aquela loucura, né? Vai ser tudo muito rápido. 2026 vai passar daquele jeito. A questão, né, do eleitor. O eleitor ele tem que fazer a escolha em candidatos da região, porque a gente tem visto candidatos de outras regiões, né, sugarem votos importantes que não aparecem nessas cidades, nessas regiões, fora aqueles eleitores que não vão votar também, e acaba que essa gama, essa porcentagem ali, ela talvez tire uma cadeira, uma representatividade que poderia ser da nossa região, seja em âmbito estadual e federal. O eleitor precisa ter essa consciência, né, que ele vai encontrar com você, é comigo na rua aqui, esses outros que só vêm de 4 em 4 anos, não vai funcionar. É a mesma coisa no âmbito municipal. Vamos fazer uma comparação em relação a cada município, né? O cidadão, quando ele vota no vereador e quando ele vota no prefeito, ele tem acesso. Ele tem acesso ao vereador, ele tem acesso ao prefeito. Por quê? Está ali, naquela unidade, né? Está próximo, assim, em termos de área, você tem acesso, não tem essa dificuldade. Eu vejo que, a nível de Estado, tá certo? Eu defendo a questão do voto distrital, tá certo? É um posicionamento pessoal meu que eu tenho, para que os candidatos sejam realmente votados nas suas regiões que você conhece a realidade. E que as pessoas escolhem pessoas que tenham a capacidade, com as ações, com a melhoria na legislação, que você tenha realmente representantes que ajudem a transformar a sua vida. A maior alegria que eu tenho hoje, mais uma vez eu faço referência a Cajuru. Quando eu vou em determinados bairros ali, que você roda, você vê que no início do meu mandato, lá em 2017, o bairro, você contava quantas casas tinha no bairro. Hoje, você tem dificuldade para contar, porque muita gente, seja com um financiamento de uma caixa econômica, seja no mercado financeiro, seja com recurso próprio, seja com a família trabalhando, né? Pai trabalhando, mãe trabalhando, filhos trabalhando, você aumenta a receita familiar. Se você aumenta a receita familiar, você passa a ter condição, eu vou construir minha casa agora, aí eu vou fazer meu espaço gourmet. Quanto que nós valorizamos hoje um espaço gourmet? Às vezes uma casa pequena pode ser simples, não precisa ser casa cara, mas você tem o prazer de ter um espaço gourmet para você fazer o seu churrasquinho, para você convidar a sua família, para você convidar amigos. Então, isso só acontece quando a renda familiar aumenta. E para a renda familiar aumentar, é necessário que você tenha o desenvolvimento econômico na região. Então, eu vejo que nós precisamos de votar, sim, em candidatos que conheçam a região. O nosso propósito como pré-candidato, e também eu tenho certeza de que é o seu, né, como pré-candidato também a deputado federal, é a gente trabalhar dentro da nossa região. Não adianta você falar assim, mas você não vai ter nenhum voto lá no sul de Minas. É claro que eu posso ter uns 2 ou 3 ou 4 votos de amigos, de parentes, de pessoas que você conhece, de alguma liderança que tem simpatia pelo trabalho que às vezes você fez e faz, né? Parente. É claro que isso acontece.
Mas o que a gente não pode, enquanto região, é descarregar votos nas pessoas de fora. Se nós temos representantes aqui à altura, que dão conta, que têm condição de estar contribuindo para o desenvolvimento aqui, por que nós temos que buscar fora? Tudo bem que vai ter um aqui, como eu falei agora no sul de Minas ou no norte de Minas, não, mas o meu parente lá de Montes Claros, ele é um candidato, eu vou votar no meu parente. É claro que isso vai continuar existindo, mas isso não pode ser a expressão da nossa região, dos nossos municípios aqui na região centro-oeste. Então, por isso que nós temos representantes, pessoas gabaritadas, capacitadas para estar ajudando nesse desenvolvimento. E quando eu falo mais ainda em desenvolvimento, eu ainda falei aqui sobre a questão, Kleber, da família aumentar a sua receita. Outro dia eu estava comentando sobre a questão do emprego da mão de obra feminina, né? Você vê que, às vezes, tem casais novos aí, né? O pai e a mãe têm bebês aí de 6 meses, 1 ano. Como a mãe, às vezes, sai para trabalhar se ela não tem com quem deixar, às vezes, um filho? E lá em Cajuru nós tínhamos aí 2 creches. Uma é da paróquia Nossa Senhora do Carmo e outra uma creche particular, no Jardim Alvorada. E eu montei mais uma creche, em torno de 90 crianças, em São José, no distrito de São José dos Salgados, e também aluguei um outro espaço em Cajuru, transformamos, para receber também essas crianças na creche. Porque quando você oferece, enquanto poder público, para as mães o local que ela vai deixar a sua criança, né, com pessoas que vão cuidar bem, né, de seus filhos, ela pode ir para o mercado de trabalho também. Se ela vai para o mercado de trabalho, você aumenta a receita da família. Se você aumenta a receita da família, eu tenho condição de fazer reforma da minha casa, trocar um carro, comprar uma moto, de melhorar de vida e gira a economia num todo. Então, veja a importância de uma creche dentro de uns municípios. É questão de infraestrutura. Então, se a gente trabalha com tudo isso, com essa visão, dando condição para os municípios, né, pensar nessa infraestrutura toda que a gente está discutindo aqui, a gente vai ter uma vida melhor para todos. Não adianta pensar em falar assim, não, é político que está preocupado só com a vida dele, ele não quer saber dos outros, quando chega lá em cima já não olha para ninguém. Infelizmente, nós temos políticos desse jeito. Muitos, né? Muitos. Então, é muito importante que o eleitor, que o cidadão, que combata esses políticos com voto, né? Com voto. Que combata esses políticos com voto. É por aí. Então, vamos votar em candidatos aqui da nossa região, né? Vamos falar daqui a pouquinho da disputa aqui do governo do estado, né? Das projeções, queria sua opinião também. Se eu só falar dos nossos patrocinadores aqui, tem que faturar primeiro, né? Senão não vai, né? Certo. Vai tomar uma água aqui, o Edson Mileno, nosso pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, aqui da nossa região. Gente, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar, Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. Inclusive, a Ticas criou a linha Combinação, que tem máscara, umidificador, anti-umidade, shampoo, são vários produtos. Gente, combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Linha Combinação de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. Vai fazer uma festa? Então, você tem que contratar o Buffet Sabor Ouro de Minas. Salgados, cantinho mineiro, tudo que você precisa. Inclusive, vai lá no Instagram, Sabor Ouro de Minas, que tem preço especial, viu? Para quem acompanha aqui o Pode Ser, é só falar, olha, eu vi lá no Pode Ser com o Kleber, hein? Tem preço especial. Gente, tudo. 37999395053 para você fazer o seu orçamento e fazer o seu pedido. Sabor Ouro de Minas. Tá sem proteção veicular? Cuidado, gente. Tá vendo a situação aqui, não é só na nossa região, não. É acidente, é furto, é roubo. Então, vá até a Qualicar Proteção Veicular do meu amigo, parceiro Ricardo. E a Qualicar é aqui de Divinópolis, viu, gente? Então, essa eu te indico e te garanto. Já são 3 anos no mercado, uma cartela gigantesca de associados, porque a Qualicar realmente, ela cumpre o que promete. E na hora que você mais precisar, não vai falhar.
vai estar lá para te atender. Né? Proteção aí contra roubos, fenômenos da natureza, furtos, colisões. Qualicar Proteção Veicular fica ali na Avenida Paraná 511, no Catalão. O telefone é o 37 31 12 0555. Vai fazer aquela festa que quer surpreender? Então você precisa conhecer a Diviled. Transformamos seu evento em um verdadeiro espetáculo. A Diviled tem tudo que você precisa em um só lugar. Ó, boate completa, DJ, pista de LED, painel de LED, telão, iluminação, som profissional, seja casamento, aniversários, eventos corporativos. A Diviled leva energia, estilo e tecnologia para a sua festa ser inesquecível. Chame no WhatsApp 37 99199 5800. Bioextratos. Sol, praia, piscina, bom demais, né? Só que isso pode causar danos aos seus cabelos, viu? E você precisa de quê? Da linha Mais Proteção da Bioextratos. Ela evita e elimina, inclusive, aqueles verdeados de piscina. Seu cabelo fica meio verdinho, é piscina, é o cloro da piscina, viu? Retira metais pesados e protege do sol e do calor do secador. É shampoo, máscara, condicionador, finalizador e o item especial, o spray Beach Hair, para criar um lindo ondulado de praia. Defenda a sua beleza com a linha Mais Proteção da Bioextratos. Pão de queijo, quem não gosta de pão de queijo? O Edson gosta, né? Bom demais. E recheado, então. E recheado, muito bom. Daqui a pouco tem pão de queijo para você. Carne seca, muito bom. Tem um aqui, viu? Do melhor do pão de queijo, são mais de 20 sabores. E tem para os nossos convidados aqui, viu? Tá quentinho, arrumadinho, viu? O Edson vai levar, viu? Gente, são mais de 20 sabores. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Petrônio. Passa lá na Rua Bahia 535, entre Goiás e Pernambuco, ao lado do Luiz Fotógrafo. Petrônio, nosso primeiro parceiro aqui, já há mais de 2 anos aqui no Pode Ser com a gente. Obrigado, viu, Petrônio, pela parceria de sempre. Pensou em pinturas? O C Pinturas. Com o Anderson não tem enrolação. O Anderson é pintor profissional, especialista em várias técnicas para valorizar o seu ambiente. Aplicação de pedras naturais, cimento queimado. Inclusive foi ele que fez esse cimento queimado aqui no nosso estúdio. O Anderson pintou o C Pinturas 379-9949-4605. Quer ser um parceiro nosso aqui? Pode chamar no nosso Instagram ou no meu pessoal, kleber.correia TV, que a gente combina assim, ó, rapidinho, sem problema, sem burocracia, desenrola. É que nem que a Juru, facinho pra gente combinar, né? Não tem erro. Fácil de resolver. Demais. Edson, a gente estava comentando agora há pouco aqui da questão para o governo de Minas, né? A gente vê um Matheus Simões, né? Se projetando já como um pré-candidato, vê um Cleitinho ainda em cima do muro, fala que vai, que não vai. Tem hora que você acha que ele vai, mas tem hora que ele já fala que não é, mas agora parece que está dizendo que vai. E no momento, o que diz as pesquisas, é o mais bem cotado. Você acha que teremos uma grande mudança no governo de Minas e realmente se o Cleitinho for, ele está com a faca, o queijo, a goiabada na mão, podemos dizer assim? A gente pode a gente olha aí, né, hoje que o Cleitinho lidera desde o início aí que se fala em candidatura para governo de Minas, o Cleitinho vem liderando, né, as pesquisas. Eu sei que eu o conheço, já conversei várias vezes com o Cleitinho, e eu sei dos receios, às vezes, que ele tem, porque uma das coisas que a gente tem que cuidar, sabe, o Kleber, que eu vejo, e essa é uma das virtudes que o Cleitinho tem, o sistema é pesado demais. Você está vendo essas questões de Vorcaro, INSS, então o sistema ele é pesado. E nós, enquanto políticos, né, como já desempenhei 3 mandatos, eu sei o que são vir ofertas absurdas, tá certo? E tentando realmente grupos influenciarem qualquer gestão. Então, eu vejo que o Cleitinho, dentro, né, desse perfil dele, ele terá que tomar realmente muito cuidado com isso. Vejo que alguns candidatos que estão aí se colocaram não estão avançando. Se não tiver novidade nenhuma, eu não vejo um potencial crescimento, apesar de que quando o governador Romeu Zema entrou, no início ele tinha 4% de intenção e virou governador, né? Então, quer dizer, mas o cenário era diferente, né? Diferente. O cenário naquela época era um cenário diferente. Hoje também é um outro cenário.
Eu vejo que Minas vai ter suas dificuldades muito pesadas também em função dessa dívida que o Estado tem com a União. Então, o próximo governante ele vai ter que cuidar disso, e o cidadão mineiro vai ter que entender que o governador que sentar naquela cadeira, tá certo, vai ter que tomar algumas medidas mais fortes para que a gente tenha uma situação de governança, para você conseguir fazer governança. Não existe salvador da pátria, né? Quem fala assim, não, vamos arranjar um salvador da pátria, porque ele vai... Não existe isso, tá certo? O que existe é você ter um gestor em qualquer circunstância, seja em qualquer ente federado, município, estado, União, que tenha a capacidade de ter uma equipe muito boa, tá certo? E fazer a gestão daquela função, seja governador, prefeito ou presidente da República, né? E tomar cuidado com o sistema, tá certo? O sistema está aí, o sistema ele não tem lado, o sistema não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, ele existe, ele está aí caminhando nos corredores, nos cantos de parede, tá certo? Caladinho, e de vez em quando acontece o que nós estamos vivenciando hoje no país, né? De repente estoura um aí, depois aparece um outro que já cobriu o outro para trás. Então a gente só tem que tomar muito cuidado com isso. Se o Cleitinho realmente mantiver, né, ou optar por uma candidatura como governador, eu não vejo outro nome acontecendo que venha, né, realmente bater de frente e conseguir, né, lograr êxito, a não ser que a gente tenha alguma coisa totalmente diferente aí. Que apareça. Eu vejo nomes aí, nomes que estão correndo por fora, né, como o do ex-governador Aécio Neves, que não colocou o nome na mesa, mas também eu estou vendo que as peças publicitárias dele estão muito focadas mais para um candidato a governador do que um candidato a senador, está querendo sentir, né? Então eu vejo que vai existir algumas alterações, algumas mudanças, até desses apoios de partido, né, para os nossos candidatos a governador. O que eu gostaria e o que eu desejo, tá certo? Se, como pré-candidato, né, nós lograrmos êxito nesse trabalho como deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, o que eu quero é contribuir para que o nosso estado se fortaleça cada vez mais. E cuidando não só de desenvolvimento, mas de uma forma muito humana, porque eu me intitulo muito como um desenvolvimentista humanista, é cuidar de pessoas, tá certo? Então, não adianta nada você pensar simplesmente em desenvolvimento, crescimento econômico, concentração de renda e as pessoas não crescerem junto. Então, eu acho que a missão nossa é contribuir com o Estado, contribuir com a governança dentro do Estado e ter legislações que desburocratizem, né, todo um sistema para que mais empreendedores investam no nosso Estado, né, aqueles externos também, de outros países que poderão vir, que a gente possa atraí-los, né, para esse nosso ponto geograficamente central, né, do país, e também com um número populacional maior, né, atendendo mais pessoas, demograficamente é maior. Então, que a gente consiga realmente fazer essas transformações. É isso aí. Gente, Edson Vilela, ex-prefeito de Carmo do Cajuru por 2 mandatos, né? 3. 3, né? 3, né? 3. Vereador, foi vereador também. Hoje participando aqui com a gente do Pode Ser. Agradecer aí a sua presença. Pré-candidato a deputado estadual. Tem uma bagagem assim que... Cara, dispensa apresentações, ele comentou um pouquinho aqui, se você não viu, chegou agora, volta lá no inicinho, assista, né, porque é importante, né, você ouvir, conhecer um pouco dessas pessoas, porque lá em outubro você vai lembrar, fala assim, opa, eu olhei um, analisei outro, e lá você vai tomar a melhor decisão. Parabéns aí pela decisão, sucesso aí, eu tenho certeza que caso seja eleito,
nossa região estará muito bem representada, viu, Edson? Eu te agradeço, Kleber, agradeço quem pôde nos acompanhar, estar aqui conosco, e pode ter certeza de que a gente continua sendo o mesmo Edson que é acessível, o mesmo Edson que a gente pode sentar, conversar, analisar, trocar ideias, mas pode ser e vai ser, viu, que a gente vai conseguir fazer essas transformações junto com todas as pessoas, junto com todos os nossos representantes aqui da nossa região e, mais uma vez, né, pedir às pessoas que escolham candidatos da nossa região, valorizando o trabalho que a gente pode fazer para o desenvolvimento, para o crescimento e para a qualidade de vida das pessoas. Eu te agradeço aí por participar aqui contigo e vamos continuar, né, com os projetos, continuar trabalhando, fazendo essas transformações. É isso aí, muito obrigado. Pode contar comigo, viu? Estamos juntos, pode ter certeza. Valeu, sucesso Valeu. aí, boa para nós sorte todos. aí, viu? Um abraço. Valeu. Gente, esse foi o Pode Ser. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveita para se inscrever no nosso canal e no próximo episódio pode ser você a sentar aqui e bater um papo comigo. Valeu, tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.